Enquanto as crianças saem, podem ir abrindo. Neemias capítulo 4. Meus irmãos, nós, na nossa mocidade aqui da igreja, nos encontros dogmos da UMP, nós temos feito uma série no livro de Neemias. Já trabalhamos os 3 primeiros capítulos, mas quando eu me deparei com esse 4º capítulo, eu senti da parte de Deus que este é um capítulo que vai abençoar a nossa igreja, vai frutificar no coração dos irmãos. Essa é a palavra de Deus que Ele tem para o Senhor nesta noite. Essa é a palavra de Deus que Ele tem para o Senhor nesta manhã, meus irmãos. Perdi a concentração ali. Nesta manhã, vamos lê-la com calma, mas com muito amor, com muita gratidão. Nesse momento, vamos ler o capítulo inteiro, e então nós oraremos ao Senhor. Neemias capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os asmonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: Cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem.
Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Palavra do Senhor. Amém. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, neste momento nós te pedimos que o mesmo Espírito que inspirou o autor destas palavras venha sobre nós hoje, nos iluminando, abrindo o nosso coração e as nossas mentes para compreender da Tua palavra, para poder viver tudo aquilo que ela nos ensina e crer na mensagem que o Senhor tem a nos ensinar, Senhor. É isso que nós te rogamos, apesar do pregador, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quantas vezes na vida você percebeu que todos os seus inimigos se juntaram contra você? Que de uma vez só parece que todos os seus problemas se alinharam e eles, em vez de esperar um de cada vez chegar contra você, se juntaram todos de uma vez só. Quero contar uma história que aconteceu no cenário cristão, não especificamente com uma pessoa, mas em todo um contexto nacional. Na Inglaterra, especificamente na cidade de Londres, no final do século XIX. Nós sabemos que a influência da reforma na Inglaterra foi poderosa, inclusive os nossos símbolos de fé, da cidade de Westminster, na Inglaterra, foi um marco na história cristã, produzindo documentos maravilhosos de como nós cremos no Senhor e os seus catecismos e assim por diante. Mas, quando chegamos nesse período, na segunda metade do século XIX, Londres estava sendo afetada grandemente pelo liberalismo teológico, que novamente levantava a bandeira que a Bíblia não é inerrante, que a Bíblia tem falhas, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que apenas contém a palavra de Deus. Também o ritualismo romano estava voltando com força, devido a muitos imperadores, reis e rainhas que eram católicos, que voltavam à perseguição contra os cristãos reformados. E, além disso, também a visão do teísmo aberto, na época, que, abandonando a visão de que Deus é soberano, eles tentavam alinhar a soberania de Deus com a responsabilidade humana, dizendo que Deus não conhece todas as coisas, que Deus não tem poder para agir sobre todas as coisas, que Ele prefere não saber nada e que Ele é apenas um mero espectador da realidade, de todas as coisas que acontecem. Nesse contexto, na Inglaterra, vários inimigos do povo de Deus, vários espíritos de mentira se uniram contra a igreja. E é algo semelhante que nós estamos vendo aqui, nessa passagem, no livro de Neemias. Veja bem, meus irmãos, como é que nós chegamos aqui no contexto desse livro. Nós sabemos, desde o profeta Moisés, da época que o povo de Deus estava indo para a terra prometida, que o Senhor fez uma aliança com o seu povo. E nessa aliança havia termos, havia um contrato de pacto, que o Senhor seria o seu Deus, e o seu povo serviria somente a Ele. Que, à medida que o povo servisse ao Senhor e caminhasse com o Senhor continuaria agraciando aquele povo, continuaria fazendo com que eles prosperassem em todas as áreas de sua vida. Contudo, se o povo abandonasse ao Senhor, o Senhor, ainda por amor a eles, os castigaria. O Senhor, ainda por amor a eles, mostraria que o caminho não era aquele. Por amor com aquele povo da aliança, Ele faria com que fatores externos falassem àquele povo que eles necessitavam voltar aos caminhos de Deus. Contudo, nós conhecemos as histórias, veio o período dos juízes, dos reis, e o povo não seguiu ao Senhor. O reino se separou e o povo continuou na sua impiedade, continuou contrário aos caminhos de Deus. Até que, meus irmãos, por medida do próprio Deus, na sua soberania, Ele envia Nabucodonosor. Nós estávamos presentes aqui quando o pastor Robinson fez a sua série no livro de Daniel, há mais de um ano atrás, e ele explicava muito bem como que esse imperador Nabucodonosor, ele veio até Judá, até aquela região do povo de Deus, e ele sitiou Jerusalém. E naquela ocasião, ele tirou o povo de lá, ele levou o povo cativo para uma outra terra, para uma terra de sofrimento, para uma terra longe daquela terra que o Senhor
os havia dado. Então, meus irmãos, depois de algum tempo, se levantou outro imperador, o imperador persa, chamado Ciro, e ele ordena o retorno dos judeus. Por ordem do Senhor, ele ordena o retorno dos judeus para a sua terra. Contudo, quando nós chegamos aqui no livro de Neemias, já se passaram 142 anos que Jerusalém havia sido sitiada. Já se passaram 142 anos que os muros estavam destruídos, que a cidade estava em opróbrio, em vergonha, passando, meus irmãos, necessidade diante dos outros povos, sendo oprimidos diante dos outros povos. E o povo de Deus via essa situação e pensava, alguém tem que fazer alguma coisa. É necessário que alguém faça alguma coisa. Mas eles não faziam nada. Até que chegamos no contexto, então, do primeiro capítulo de Neemias. Quem é esse homem? Neemias, ele é um homem comum. Ele é um copeiro do rei. Ele é um garçom. Ele estava ali diante do rei, provando as suas comidas para ver se elas não eram envenenadas. Ele todo dia ia para o trabalho, não sabia se voltava. E esse homem comum, certa vez, perguntou ao seu irmão que voltava de Jerusalém: e aí, meu irmão, como é que está o povo de Deus na nossa terra? E ele disse: meu irmão, Jerusalém está em ruínas. A terra que o Senhor nos deu está completamente acabada, os seus muros estão caídos, a terra está em plena opressão. E então, munido pelo Espírito do Senhor, Neemias busca a Deus e decide fazer algo a respeito. Ele vai até a terra de Jerusalém, ele incita o povo a confiar no Senhor, a confiar no Deus que já os havia libertado antes, a confiar no Deus que os trouxe de volta para Jerusalém e dizer: vamos construir o muro. O muro de Jerusalém era o sinal de que a cidade poderia continuar nos seus caminhos, dando passos como uma cidade próspera. Porque se não houvesse muro, qualquer povo, qualquer povoado que houvesse ao redor poderia entrar na cidade, saquear os seus bens, assassinar os seus moradores. Essa era uma questão muito importante, então, para a sua época. Contudo, nós descobrimos que quando o povo de Deus decide fazer uma obra que agrada ao Senhor, que glorifica a Deus e faz bem para o povo da aliança, os inimigos do Senhor se levantam. Os inimigos do Senhor olham para a obra de Deus e eles decidem que eles não vão permitir que isso aconteça. Os inimigos de Deus estavam calados até aquele momento, porque enquanto você não faz nada, enquanto você não está falando nada, não está empreendendo nenhuma obra, os inimigos estão ganhando. Ele não vai fazer nada. Ele vai deixar o time que está ganhando não se mexe. Mas quando você decide, então, tomar essa iniciativa, vem também os inimigos contra ele. Por isso, meus irmãos, nós chegamos, então, no capítulo 4, na construção do muro, e eu quero meditar com os irmãos o seguinte tema: como Deus nos usa para a sua obra, apesar da oposição. Como Deus nos usa para a sua obra, apesar da oposição. Em primeiro lugar, Deus nos usa nos fazendo enfrentar a fúria e o desdém do inimigo. Vejamos a partir do versículo 1. Porém, ouvindo Sambalate, Tobias, os árabes, os asmonitas e os asdoditas. E então descreve tudo aquilo que eles falaram, e a gente pula lá para o versículo 7, e o que é que se fala a respeito deles? Eles ficaram sobremodo irados, ouvindo Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Por isso, meus irmãos, nós já percebemos aqui esse primeiro princípio espiritual, de que quando nós fazemos a obra de Deus, certamente os inimigos do Senhor se unirão contra nós. Quando nós olhamos para a vida e a obra do nosso Salvador, Jesus Cristo, até mesmo inimigos do nosso Senhor, o rei Herodes, o governador Pilatos, o Sinédrio, Caifás, Anás e Caifás, todas essas pessoas não se davam entre si, elas eram inimigas, mas quando viram a obra do Senhor, quando viram a palavra encarnada, o próprio Filho de Deus,
fazendo a sua obra, eles não se aguentaram. E toda a inimizade entre si não foi nada para poder abater o Filho de Deus, para poder exterminar o nosso Senhor Jesus. E da mesma forma foi aqui. Quais são os ataques dos inimigos de Deus nesse momento? Veja só. Eles se indignaram muito e se escarneceram dos judeus. Versículo 2, então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Aqui quem fala é Sambalate, o general de Samaria, a capital do que seria outro tempo o reino do norte de Israel. Esse homem provavelmente era descendente também dos judeus, só que ele havia perdido completamente o temor do Senhor, e ele disse diante do exército de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo na obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? Quem esse povo pensa que é? Quem Neemias pensa que é? Ele é um copeiro, ele é um garçom. Ele não é ninguém para fazer essa obra. Quem esses trabalhadores pensam que são? Esse é o povo que eu estava oprimindo até esses dias. Quando a gente vai para o capítulo 3, o capítulo anterior, nós vemos a lista de todas as pessoas que estavam trabalhando na obra. E entre elas estavam perfumistas, entre elas estavam agricultores, entre elas estavam mulheres, filhas de nobres, várias pessoas da sociedade que se empenharam para fazer a obra de Deus, mas os inimigos olharam e foram diretamente na identidade deles. Quem vocês pensam que são? Esses fracos judeus vão fazer uma obra diante do Senhor, vão reestruturar Jerusalém, fazer que das fumaças, da ruína, volte a grandeza e a glória? De modo nenhum. Eles indignados, eles só têm a desprezar e a escarnecer do povo de Deus. E então estava também com ele Tobias, o amonita. Esse é o outro personagem dos inimigos de Deus. O povo de Amon, os amonitas nessa época, já não existia mais como nação, já não existia mais como um povo organizado, porque pelo cumprimento da profecia do Senhor no Pentateuco, nós vimos que esse povo já havia sido exterminado pelas próprias mãos de Israel. Contudo, aqui o texto deixa claro que esse Tobias era amonita, porque apesar do nome dele fazer referência, o significado do nome dele fazer referência à bondade do Senhor, pelo contrário, é uma grande ironia na vida dele, porque ele faz parte de um povo que detesta ao Deus. Ele faz parte de um povo que detesta ao Senhor e aos seus filhos. E por isso ele continua caçoando da construção, e ele diz: ainda que edifiquem um muro, vindo uma raposa, derribará o muro de pedra. Os inimigos do Senhor atacam a identidade do povo de Deus e atacam a obra do povo de Deus. Assim como eles fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo, esse padrão se repete, vez após vez. Portanto, as suas táticas envolvem escárnio e zombaria, ataque à identidade, ataque à autoestima e a ridicularização do trabalho. Contudo, diante disso, nós vemos a resposta de Neemias. Precisamos lembrar que esse livro, ele é como um diário. Neemias começa falando nesse livro palavras de Neemias, filho de Hacalias. Esse livro é um diário que Neemias está contando para o povo de Deus como que o Senhor os livrou da mão de todos os seus inimigos e os capacitou para fazer a obra. Então ele nos conta, diante disso, qual foi a resposta de Neemias. Ele não ficou irado de tal modo que parou toda a obra para lidar com seus inimigos, não. Veja no versículo 4 o que é que ele faz. Ele diz: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Neemias não respondeu a zombaria com zombaria. Neemias não respondeu o escárnio com escárnio, mas ele direcionou-se imediatamente a Deus em oração. Neemias tinha plena consciência de que, à medida que ele estava fazendo o trabalho do Senhor, à medida que ele estava honrando o nome de Deus, quando um inimigo vinha e atacava a pessoa dele, atacava a obra que ele estava fazendo, não era ele quem estava sendo ofendido, mas era o próprio Senhor. Meus irmãos, quando você está
em alguma situação, você está ofendendo alguém, você está escarnecendo de alguém, e essa pessoa, ao invés de se vingar contra você, de se virar contra você, ela dobra os joelhos e ora, você está em perigo. Porque você está escarnecendo não da pessoa, você está escarnecendo do Deus grande e temível. E era esse perigo que corria os inimigos de Judá nesse momento, os inimigos dos judeus. Portanto, Neemias continua e ele fala como estão sendo desprezados, e ele faz agora um coro com o Salmo 25, de uma maneira muito interessante. Veja a continuação do versículo 4. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade. Olha isso, a gente está na Bíblia lendo uma oração, a gente às vezes não percebe isso, estamos na Bíblia vendo uma oração, não perdoe o seu pecado. Neemias está dizendo isso, que não haja conversão para eles, que não haja salvação para eles, não lhes encubras a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Vamos observar como é que ele faz o coro com o Salmo 25, neste momento. Salmos 25, apenas os 3 primeiros versículos. Vou ler aqui na projeção. O Salmo 25 é um homem de Deus, é o próprio Davi, falando para com o Senhor. E ele diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Portanto, meus irmãos, Neemias aqui, ele faz coro com esse salmo, dizendo que a vergonha caia sobre eles mesmos, que todos os inimigos que estão caçoando, que estão escarnecendo do trabalho, que a maldição que eles estão nos propondo, faça cair sobre eles mesmos. Portanto, aqui Neemias não procura uma vingança pessoal, mas ele deixa a justiça nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, quem está coordenando toda essa obra. Então nós chegamos no versículo 6. O que é que o versículo 6 nos relata? O resultado da boa atitude de Neemias. Assim, edificamos o muro, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O foco em Deus e na obra, e não o foco nos inimigos, mas o foco no Senhor, que o havia chamado para fazer a obra, produziu perseverança, apesar das zombarias. Portanto, meus irmãos, nós estamos compreendendo aqui, nessa primeira parte do sermão, como é que Deus nos usa para a sua obra, apesar da oposição. Em primeiro lugar, Ele nos faz enfrentar a fúria e o desdém do inimigo, nos faz bater de frente, não com as nossas armas, mas com as armas do Senhor. Em segundo lugar, como Deus nos usa para a sua obra, nos fazendo superar as ameaças concretas do inimigo. Vejamos a partir do versículo 7 até o versículo 14. Olha só, observe como é que funciona a escalada da oposição. Observe como é que funciona os inimigos cada vez mais se irando contra o trabalho do Senhor e construindo um plano, armando um plano para exterminá-los todos. A zombaria evolui para planos de ataque e assassinato real. Olha o versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O que nós acabamos de falar, os inimigos de Deus se unem, apesar das diferenças entre eles se unem para atacar ao povo da aliança. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês, para meditarmos neste tópico com um pouco mais de profundidade. Qual é o fator unificador mais forte do ser humano? Em outras palavras, o que é que faz com que povos, pessoas que não se dão bem entre si, possam se unir? Qual é a coisa mais forte? Bom, uma das coisas mais fortes, certamente, é um inimigo em comum. Quando nós vemos, todos nós, um inimigo em comum, nós nos juntamos contra ele.
Se todos nós aqui estivéssemos em grupos diferentes, fôssemos povos diferentes, mas estivéssemos reunidos aqui nesse espaço e viesse uma ameaça contra nós, contra esse espaço que nos aniquilaria a todos, certamente nós nos juntaríamos e batalharíamos pela nossa própria vida, apesar das nossas diferenças, hipoteticamente falando. Contudo, aqui quando nós olhamos para a situação, não é apenas uma situação de defesa, mas os inimigos estão se juntando para um ataque frontal diante do povo. Veja agora os versículos 11 e 12. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. A infiltração do medo é uma tática do inimigo. Ele começa a jogar medo, de maneira que eles estão se organizando para aniquilar o povo. E então os judeus que moravam ao redor de Jerusalém chegavam para avisar: olha, o povo os inimigos estão vindo contra vocês. Sambalate, Tobias e os demais inimigos estão vindo contra vocês. Quando ele fala que 10 vezes, não é literalmente 10 do número 10, mas sim que repetidas vezes, exaustivamente, os judeus estavam falando: os seus inimigos estão se juntando contra vocês. De maneira que nesse momento, a dificuldade é tão grande que não há apenas a pressão externa acontecendo, mas há também uma dificuldade interna. No versículo 10... diz Judá, aqui é uma expressão para dizer, diz o povo de Judá, o povo judeu que estava em Jerusalém: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Meus irmãos, o que é que nós fazemos nesse momento? Dentro dos muros, o povo está cansado, o povo está sobrecarregado, o povo não consegue mais trabalhar, não tem mais forças para continuar erguendo aquele muro. Lembre que eles não são treinados para isso, eles são pessoas comuns. Do lado de fora, vez após vez, aqui 10 vezes, como uma grande quantidade de vezes, os judeus vêm avisar: olha, os seus inimigos estão se organizando para matá-los. Vocês não têm chance, vocês não são um exército organizado, vocês não têm um muro pronto para defender Jerusalém, vocês não têm o que fazer. Basicamente o que eles estavam dizendo é: desistam da construção do muro e fujam enquanto é tempo. Abandonem a obra que o Senhor os capacitou para fazer. É isso que eles estão falando. Em outras palavras, aquela quantidade de escombros parecia insuperável, e a infiltração do medo no meio do povo foi grandiosa demais para que qualquer ser humano pudesse suportar. Contudo, meus irmãos, nós não estamos meditando no tema o que nós fazemos para batalhar contra os nossos inimigos. Nós estamos meditando no tema como o Senhor nos usa para fazer a sua obra, apesar dos nossos inimigos. Vejamos o que o versículo 9 e o versículo 13 em diante nos dizem. Versículo 9: porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então pus o povo, versículo 13, por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos filhos, pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Que demais, né? Vamos instaurar isso aqui para a gente hoje? Não os temais. Lembrem-se do Senhor. Pelejem por vós, por vossos filhos, por vossa mulher, por vossa casa. Perceba que esse discurso de Neemias não é um discurso motivacional barato. Não é apenas uma amaciada no ego das pessoas. As pessoas estavam precisando de uma solução real para um problema real. E Neemias os oferece a melhor solução possível. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível.
Foi Ele quem me enviou para cá, foi Ele quem trouxe vocês de volta do exílio para Jerusalém. Ele é fiel para os capacitar a cumprir a obra, a realizar a obra até o final. Neemias então oferece um redirecionamento do foco. Quando o povo olhava para os inimigos, eles tinham medo, mas quando o povo olhava para o Senhor, eles ficavam firmes na obra. Eles poderiam colocar a sua confiança em Deus. Semelhantemente, meus irmãos, nosso Senhor Jesus não faz o mesmo com a gente? Será que na nossa vida, quando nós observamos os nossos inimigos, quem são nossos inimigos, meus irmãos? Nós vivemos numa batalha espiritual. Os nossos inimigos não são de carne e sangue, mas são principados e potestades, são poderes espirituais do mal, que são inimigos da igreja, que são adversários da igreja. É o próprio Satanás, são os próprios demônios, que sabem que vão perder no final, mas se possível eles vão fazer de tudo para destruir até mesmo os eleitos. Você tem a confiança no Senhor, de que você é eleito, que você crê em Deus, que Jesus Cristo lavou você, mas o demônio não vai descansar, ele não vai parar até destruir a sua fé, até tirar você do meio do povo de Deus, até tirar você da obra que o Senhor o fez e preparou para fazer. Nós olhamos para isso e percebemos, e agora? Olhamos para o lado e o vento é muito forte. Quando nós estamos caminhando nesse mar com Cristo, o vento é muito forte, o poder das ondas é demasiado e nós afundamos quando olhamos para os nossos inimigos. Contudo, quando olhamos para Cristo, quando olhamos para o nosso Senhor, nós temos uma mão aberta para nos levantar, nos fazer retornar ao caminho que o próprio Deus já tem preparado para nós. Lembremos da força que vem do Senhor. Em último lugar, meus irmãos, como Deus nos usa para preparar a sua obra. Nós vimos que Ele nos faz enfrentar a fúria e o desdém dos nossos inimigos. Nós vimos que Ele nos faz superar as ameaças concretas dos nossos inimigos. Mas nós chegamos na nossa narrativa, no ponto final, no terceiro ato do filme do cinema. A preparação para a batalha está acontecendo, esse filme todinho, todo o capítulo. E agora nós chegamos no momento que não tem mais para onde ir. Agora é só para frente. Nós então compreendemos que Deus nos usa para realizar a sua obra, nos dando instrumentos para perseverar na obra. E se eu puder atualizar aqui o meu próprio esboço, eu vou usar um outro termo também. O Senhor nos usa nos dando armas para perseverar na obra. Vejamos o verso 15 em diante. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Meus irmãos, nós percebemos que pela sua providência, o Senhor, capacitando na obra da reconstrução do muro, Ele oferece 2 instrumentos essenciais para a perseverança da obra: a espada e a espátula. A espada e a colher de pedreiro. Aquilo que servia para defender, aquilo que servia para atacar, e aquilo que servia para construir. Lembra alguma coisa? Esses 2 instrumentos, essas 2 funções, fazem vocês lembrarem de alguma coisa, talvez criacional, na palavra de Deus? A espada, que tem o fim de defender, de guardar, e a espátula, que tem o fim de crescer, de construir, de cultivar.
Gênesis 2,15 diz: "E o Senhor tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, a fim de cultivar e guardar." Antes da queda, antes do pecado, fazia parte da nossa identidade a missão de, enquanto estivermos nesta terra, nós devemos cultivar e guardar. O que é que nós devemos fazer, meus irmãos? Construir um mundo, construir uma cultura, construir uma sociedade, construir uma casa, uma vida que mostre o poder de Deus, que dê frutos, que seja uma construção gloriosa para a honra do Senhor. E ao mesmo tempo nós também somos chamados a guardar. Quando Adão é chamado para guardar o jardim, ele era chamado porque Deus sabia que viria a serpente. Deus sabia que viria possíveis inimigos contra Adão. Adão, infelizmente, não foi capaz de guardar eficazmente o seu jardim. Nós conhecemos a história, sabemos que por decorrência da negligência de Adão, o pecado entrou no mundo quando Adão e Eva comeram do fruto proibido que o Senhor havia os mandado não comer. Contudo, aqui nós temos um reflexo desse mandato criacional de cultivar e guardar na história de Neemias e na reconstrução dos muros. A ilustração que nós vemos em Neemias 4 é como se ele estivesse dizendo para o povo assim: olha, povo de Jerusalém, vocês têm nas suas mãos uma espada e uma espátula. Usem bem esse propósito. Qual é o propósito da espátula, da colher de pedreiro? Construir o que Deus chamou você para construir. O que Deus chamou você para construir, meu irmão? Quando você observa a obra que Deus tem feito na sua vida, o que é que você percebe que é da parte de Deus que Ele te chama para você construir? Será que é uma família, uma base de Deus aqui na terra, um quartel-general do reino do Senhor aqui na terra, que Ele te chama para construir com esforço, com diligência, com confiança no Senhor, fazendo o melhor trabalho que você pode? Será que é um negócio que vai abençoar a sociedade? Um ministério? Será que Deus está te chamando, porventura, para plantar uma igreja, para ser um plantador de igreja, para auxiliar na expansão do reino de Deus? A colher de pedreiro, a espátula, significa que eles vão usá-la para construir o muro. O povo estava usando para proteger a cidade, para construir a igreja. Perdão, meus irmãos, para construir o muro, a cidade e a igreja que Deus os havia ordenado construir. Por outro lado, nós já compreendemos o uso agora da espátula. Mas por que nós precisamos da espada? Meus irmãos, quantos de vocês têm uma porta em casa? Quantos de vocês têm uma porta trancada em casa e toda noite vai, tranca, gira 2 vezes? Se tiver mais de uma fechadura, fecha tudo. Quantos têm um portão, uma cerca, um cachorro, um sistema de segurança, uma arma? As 2 maneiras que nós temos de obter algo é ou construindo ou roubando. E a natureza do inimigo é esta: Satanás vem para roubar, matar e destruir. Satanás é aquele que toma. O inimigo de Deus, os inimigos do Senhor, são aqueles que vêm para nós para tomar, para roubar, para furtar aquilo que o Senhor nos deu. Ele quer furtar a nossa autoestima, Ele quer furtar a nossa fé, Ele quer furtar a nossa confiança no Senhor, quer furtar o continuamento do trabalho, porque o inimigo de Deus tem ira, tem ódio, tem indignação mortal ao ver um povo eleito e escolhido, um povo que é pecador, mas que foi redimido no sangue de Jesus, fazendo uma obra que o Satanás vai apontar o tempo inteiro dele e vai dizer: vocês não são dignos de fazer essa obra. E nós, confiando no Senhor, responderemos: nós não somos dignos, mas o Senhor Jesus nos dignificou. O Senhor Jesus nos capacita para fazer algo poderoso, para deixar um legado neste mundo, para expandir o seu reino. Por isso, as consequências da ingenuidade do povo de Deus, ao não pegar na espada, caso fosse a desobediência de pegar na espada para poder defender a obra, é que
aplicando para a nossa vida, o seu negócio será destruído por um concorrente, a sua igreja será administrada por um Judas na liderança. E a questão, meus irmãos, é que Deus nos chama para essa dimensão dupla no ministério. O ministério, ele é físico e espiritual. Como que nós construímos o lado espiritual do nosso ministério? Pregando a palavra de Deus, mostrando a verdade ao mundo, combatendo a mentira de Satanás com a verdade do Senhor. Nós construímos o espiritual orando, sendo cheios do Espírito, adorando ao nosso único e verdadeiro Deus. Contudo, as consequências de sermos cheios do Espírito é que nós defenderemos a nossa vida, defenderemos o nosso reino do Senhor espiritual com oração e intercessão. A guerra no reino espiritual se dá com oração e intercessão. Neemias constrói o que Deus o chama para construir e então defende daqueles que tentam destruí-lo. Neemias está nesse momento mostrando ao povo que eles devem defender aquilo que o Senhor chama para construir. Vamos continuar, meus irmãos, a partir do versículo 19. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia, até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço, ou com o seu ajudante, servo, cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com armas à sua direita. Quando nós olhamos para o nosso chamado de cultivar e guardar, de segurar a espátula que constrói e a espada que defende, nós percebemos que esse chamado tem eco na vida e obra de Jesus. Acaso não foi o mandato dele para nós que nós devêssemos vigiar e orar, que nós devêssemos vigiar contra o inimigo, vigiar contra o pecado, vigiar contra os inimigos da igreja, a nossa própria carne, o mundo que jaz no maligno e os inimigos espirituais, e orar e trabalhar para fazer com que o Senhor realize a sua obra por meio da sua igreja. Meus irmãos, onde é que está Cristo nessa história de Neemias, capítulo 4? Cristo está em todo lugar. Cristo é aquele que conseguiu cultivar e guardar de maneira que Adão não conseguiu fazer plenamente, de maneira que Neemias não consegue fazer plenamente, e que eu e você também não podemos. Mas Cristo é aquele que, quando veio ao mundo diante de Deus, ele foi fiel até o fim. Quando Cristo estava na terra, debaixo da aliança das obras, do pacto das obras, ou seja, se Jesus veio à terra para cumprir a lei até o fim, se Jesus tivesse pecado ou descumprido a lei em apenas um aspecto, nós não teríamos um Salvador. Mas ele foi fiel e ele viveu uma vida perfeita para mostrar a nós que nós não conseguiríamos fazer isso, mas porque ele pôde fazer, porque ele conseguiu cultivar e guardar, vigiar e orar, segurar os dois instrumentos do ministério. Nós podemos confiar nele, confiar no poder dele, na salvação dele, para que então o sangue dele nos limpe das nossas faltas e ele então nos capacite a realizar a obra que ele tem a fazer em cada uma das nossas vidas. Diante disso, quais são algumas das lições práticas que nós podemos aprender com este texto de Neemias? Primeiramente, em relação à liderança, nós compreendemos que a eficácia de um líder se comprova diante de problemas aparentemente insolúveis. Lembra-se quando nessa história os problemas estavam dentro e fora do muro? Quando parecia não haver nenhum tipo de solução? Foi quando Neemias se lembrou
do Senhor. Foi quando Neemias se lembra de Deus, grande e temível, forte e poderoso, e ele mobiliza aquelas pessoas desanimadas, mostra a elas a visão correta, a estratégia correta e o exemplo pessoal. Nós também temos esse líder. Nós temos esse líder que é Cristo Jesus. Nos mostra a visão, a estratégia e o exemplo pessoal que ele tem para a nossa igreja, para a nossa vida. E então nós percebemos que, como Cristo, nós devemos nos levantar para sermos lideranças no nosso meio, na nossa casa, na nossa igreja e sociedade, que saiba proteger os seus liderados contra ataques à igreja, contra ataques espirituais. Uma segunda lição que nós podemos aprender em relação à oposição espiritual: quanto maior o avanço da obra, maior será a oposição. Eu mencionei no início desse sermão, e vou repetir: se você não quiser oposição, se você quiser se livrar completamente dos seus inimigos nessa vida, é muito fácil. Não diga nada, não faça nada, não saia para nada, não faça absolutamente nada na sua vida. E aí você não vai ter inimigos. Porque para quem não faz nada, não está atrapalhando ninguém. Você não vai ter nada. Se você quer construir algo para o Senhor, para o povo de Deus, os inimigos virão. Quanto mais nós avançarmos na obra, mais o inimigo terá para roubar. Por isso, meus irmãos, é impossível nós fazermos a obra de Deus por nós mesmos. É impossível vivermos esta vida se não estivermos em plena comunhão com o Senhor, em plena dependência dEle. Porque como nós nos defenderemos daquilo que estamos tentando construir, se não for o Senhor forte e poderoso do nosso lado? Uma terceira lição sobre trabalho em equipe. Cada um na sua função, mas todos unidos pelo mesmo propósito. A construção do Muro de Jerusalém nos faz lembrar sobre como funciona a igreja. Cada membro tem a sua própria função. O olho não pode querer ser a orelha, a boca não pode querer ser o pé, a mão não pode querer ser o tronco e assim por diante. Por isso, meus irmãos, para uma vida cristã protegida, que saiba se proteger e que saiba construir, é necessário que nós andemos em união. É necessário que a proteção coletiva possa se basear na vigilância individual de cada um. O trabalho de cada um dos membros é importante. Nós, como igreja, somos membros uns dos outros. Somos parte de um único corpo, que este é o corpo de Cristo. Por isso, quando um membro sofre, todos sofrem. Por isso, quando eu e quando você deixamos de fazer a nossa parte no povo de Deus, nós não estamos apenas nos prejudicando, mas nós estamos prejudicando a igreja como um todo. Porque o chamado para trabalhar na obra do Senhor é para todos nós. E em último lugar, a última lição, quarta lição que nós podemos aprender acerca de equilíbrio espiritual. Nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhar como se tudo dependesse de nós. Nós sabemos que todas as coisas dependem do Senhor, mas nós devemos trabalhar, nós devemos nos esforçar na obra, como se tudo dependesse de nós. Nós devemos ser vigilantes, mas prudentes. Nós devemos defender a obra do Senhor, mas também nós devemos construir. Eu comecei esse sermão falando que no século XIX, a Igreja de Cristo, na Inglaterra, passava por várias oposições, liberalismo teológico, teísmo aberto, um retorno do tradicionalismo romano, do ritualismo. Contudo, houve um homem que muitos de nós conhecemos, chamado Charles Haddon Spurgeon, ou Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. E ele percebeu que a tarefa do cristão não é apenas ser reacionário, não no sentido político, meus irmãos, mas reacionário no sentido de apenas reagir às coisas que o inimigo nos faz. Mas o papel do cristão é também construir. Nós devemos ter obediência no guardar e no cultivar. Por isso, em 1865, ele lança uma revista chamada A Espátula e a Espada, ou The Sword and the Trowel,
a espada e a espátula, a espada e a colher de pedreiro. Porque nas suas palavras, a espada é para defender a igreja contra toda mentira de Satanás, contra todas as heresias, com a espada da palavra da verdade. A palavra da verdade nos defenderá de todas essas mentiras. E como nós construímos também baseados na verdade que o Senhor nos oferece. Baseados na palavra de Deus, nós temos ânimo, direção e estratégia para fazer aquilo que Ele nos chama. Por isso, meus irmãos, a resposta final está na palavra de Deus. Ela é suficiente e poderosa para nos livrar dos inimigos e construir em nós um ser mais parecido com Jesus. Vamos orar nesse momento, pedindo que o Senhor possa tocar em nosso coração, fazer com que essas lições sejam aprendidas por nós. Querido Deus, nosso bendito Pai, ao Senhor, quão poderosa é a Tua palavra, Pai. Mais uma vez eu te peço que o Senhor toque em nossos corações e mentes, abrindo, Senhor, todo o nosso entendimento para podermos cultivar e guardar em nossas vidas, para podermos defender e construir, sermos homens e mulheres fortes no Senhor, aqueles que foram eleitos pelo Pai, capacitados pelo Espírito para serem mais parecidos com o Filho. Nos ajuda, Senhor, nessa missão de construir o reino de Deus aqui na terra, de sermos membros poderosos, instrumentos do Senhor para cultivar e guardar. É o que nós te rogamos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.